Primeiro, eu gostaria de agradecer a toda a comunidade do Oswaldo Cruz, que estão começando a assistir a nossa conversa hoje. Gostaria de agradecer também a participação de todos os funcionários do Hospital Oswaldo Cruz nesse momento. Porque está vindo eco. Eu acho que as nossas equipes formaram um grande time nesse enfrentamento do coronavírus, e a gente hoje vai conversar um pouquinho, primeiro, sobre a situação epidemiológica que a gente está enfrentando. Demetrios vai tecer alguns comentários importantes a respeito da nossa situação atual, e depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o planejamento do Hospital Oswaldo Cruz dentro desse contexto que a gente está enfrentando nesse momento. Bom dia a todos. Falar um pouco sobre a questão epidemiológica. Desde a semana passada, o índice de transmissão popular no estado de Pernambuco está abaixo. Isso indica uma perda de força da transmissão do Covid. Apesar de que, nos boletins diários, a gente ainda observa um número relativamente alto de pessoas infectadas. Então, hoje já saiu o número de 1.180 casos, mas 70% de casos leves. Então, o que se observa mesmo é uma diminuição crescente de ciragem. Isso é um dado bem importante, até porque com isso a gente vem observando também o número de casos internamente nas UTIs. Então, as pessoas são mais bem assistidas. E com isso vem diminuindo a nossa letalidade. Bom, já baseado nessa diminuição da transmissão, o governo do Estado e a Secretaria, como vocês todos já estão sabendo, iniciou desde a semana passada a programação de reabertura da economia programada. Então, essa semana já abriu o comércio, principalmente com as lojas com menos de 200 metros quadrados, e provavelmente na próxima semana outra área de comércio também vai ser aberta. Isso, o secretário sempre vem falando que, a partir do momento em que o número de contaminados, o índice de contaminação voltar a aumentar, a tendência é que o isolamento social volte a acontecer também. Não queremos que isso aconteça, mas toda essa programação tem que ser feita reavaliando-se a cada semana. Então, como já foi dito várias vezes, a epidemia, seja ela qual for, ela é extremamente dinâmica. Tanto o início do processo de epidemia, quanto a situação de estabilidade e, principalmente agora, que é uma situação de reabertura. Nesse processo de reabertura, a atenção maior estão para dois focos. O primeiro é o interior do estado, que é hoje quem tem o maior percentual de casos novos. Então, enquanto Recife tem 30% dos casos novos desse último boletim, o interior é um pouco mais de 30%, porque o interior está em torno de 64% de casos novos. Então, inverteu-se essa relação de capital e região metropolitana e interior. E o outro ponto que tem que ser avaliado relacionando-se à epidemiologia é justamente como vai se comportar a capital e a região metropolitana com a reabertura, principalmente do comércio, e principalmente do comércio de shopping center. Então, isso é uma preocupação. A epidemiologia está focada nessas duas avaliações, e isso é que vai determinar como será daqui para frente a dinâmica de a reabertura ou fechamento de acordo com os números, o número de casos. Então, isso também é uma realidade para nós, no Hospital Oswaldo Cruz, até porque foi o primeiro hospital que começou a receber os pacientes de Covid e certamente será o último a fechar as portas para o Covid. Lembrando que
As pessoas têm uma visão romântica que o final da epidemia vai acontecer da noite para o dia. E precisamos entender que toda a dinâmica desse vírus e dessa doença não vai se encerrar de uma noite para o dia. Todos os hospitais vão ter que aprender a conviver com possíveis pacientes COVID ao longo ainda de um período muito prolongado, sem necessariamente se fazer fechamento, isolamento social restrito, como estava sendo feito anteriormente. Mas isso é uma realidade que precisamos aprender a conviver. Então, por isso que marcamos essa reunião para já passar para vocês, e aí eu passo agora para a Silene, o que é que a direção do hospital está organizando para essa reabertura do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, principalmente sabendo que vamos ainda conviver com essa situação mista entre o hospital funcionando como antes e a referência ainda para a COVID ao longo desses próximos meses. Antes da gente falar... Alô? Pronto. Antes da gente falar um pouquinho da situação do Hospital Oswaldo Cruz, eu queria exemplificar para vocês com a realidade de um hospital de Barcelona, que é o Clínics, que a gente estava, inclusive, conversando ontem sobre essa realidade do Clínics. O Clínics é um hospital que atende todas as especialidades e, principalmente, ele é referência de pacientes de transplante, algumas cirurgias relacionadas com o fígado também, e as demais cirurgias. O que aconteceu no Clínics com a pandemia, eles tiveram que fechar toda a estrutura hospitalar para atendimento ao Covid. Na verdade, eles passaram a funcionar com 85% da capacidade do hospital só direcionada para a Covid. A arquitetura dele também é um pouco pavilionada, ele é dividido em alas, e nessa divisão ele tem 8 unidades de terapia intensiva que foram todas destinadas para atendimento ao Covid. Além disso, eles precisaram também usar a sala de recuperação anestésica para atender esses pacientes como unidade de terapia intensiva. Então, eles entenderam que 85% da capacidade do hospitalar direcionada para a Covid tornava-se ele um hospital que eles consideravam sujo para atendimento de clínicas não Covid. E agora, eles passaram durante muito tempo dessa pandemia só voltado para o Covid, e agora eles também, há um tempo atrás, eles programaram a retomada das atividades cirúrgicas e das outras atividades. Então, para isso, teve que montar todo um fluxo, toda uma estruturação de reorganização interna do hospital para conviver com essas duas realidades, né, dos pacientes Covid e dos pacientes não Covid. Então, hoje, a nossa situação é semelhante à que eles enfrentaram algumas semanas atrás, em que a gente está partindo do planejamento, da reestruturação do nosso hospital, como é que a gente vai funcionar com essas duas atividades. Gostaria de lembrar que no início da pandemia, a gente fez todo um processo de planejamento para a estruturação do atendimento ao Covid. Com isso, a gente teve que disponibilizar em torno de 134 leitos de enfermaria para atendimento do Covid e 48 leitos de UTI para atendimento do Covid. A gente precisou montar o comitê de crise do hospital, uma parte do comitê está aqui representado, e a gente também teve que estruturar um núcleo de regulação interna, e foi uma experiência muito positiva esse núcleo de regulação interna, em que a gente pôde organizar de forma melhor e adequada a entrada e a saída dos pacientes nos setores Covid. Então, nesse momento epidemiológico que Demétrio já comentou, a gente precisa lembrar que a gente tem alguns compromissos e esse planejamento ele tem que ser regido por esse compromisso.
A gente tem um compromisso de pactuação de leitos com a Secretaria de Saúde, a gente tem um compromisso de assistência à população, seja ela COVID ou não COVID, e a gente tem também, de certa forma, por ser um hospital-escola, um compromisso com o ensino. Sendo que esses 3 compromissos, eles devem ser alinhados com todos os decretos e recomendações dos conselhos. Então, a gente precisa ter em mente que o nosso plano de retomada, ele deve ser fundamentado, ele tem que ter a participação de toda a comunidade, que essa é uma prerrogativa da gestão, né, a participação de todos, e alinhada a um planejamento da CCIH e o planejamento do nosso grupo de infectologia, aqui representado muito bem por Demétrios. Então, a gente vai precisar repensar espaços, fluxos de segmento dentro do hospital. A gente, nesse momento, a gente ainda tem que manter a estrutura COVID funcionando adequadamente. Um grande passo, que foi a criação do núcleo de regulação interna, a gente precisa manter esse núcleo de regulação também para regular os leitos não COVID, para que a gente possa ter uma melhor organização do hospital como um todo. E para a gente começar todo esse processo, a gente vai precisar inicialmente montar os comitês de cirurgia e os comitês clínicos, para a gente começar a discutir e colocar em prática todos os passos que serão dados daqui para frente. Então, a partir da próxima semana, a gente já vai estar agendando reuniões por grupos para definirmos os comitês e as especificidades de cada clínica nesse processo de planejamento de reabertura. Lembrando que a gente dividiu esses grupos entre grupos de clínicas cirúrgicas, grupos de clínicas de internamento e grupos de clínicas que fazem só atendimento ambulatorial e grupos de exame. Então, vai ser dividido dessa forma, para a gente, mais ou menos, todo mundo com um perfil semelhante, para que a gente possa amadurecer como vai ser o caminhar daqui para frente. Então, a proposta inicial, e a gente vai entrar especificamente em contato com as chefias desses grupos, é que na próxima quinta-feira a gente já deve começar a nossa primeira reunião de planejamento com uma determinada clínica. Então, na próxima quinta-feira, provavelmente, a gente vai começar com as clínicas cirúrgicas. Mas aí eu vou repassar a palavra para Demétrios, que ele tem algumas outras considerações a fazer a respeito disso. Então, eu quero falar para vocês de forma bem sucinta qual seria o planejamento de reabertura dos pavilhões hoje ocupados pelo Covid. Então, nós temos o pavilhão Amaury de Medeiros, com 24 leitos, o Antônio Figueira, com 14 leitos, a DIP Adulto, com 13 leitos, e o CEON, com 60 leitos. Então, como estamos no processo de avaliação, de evolução de número de casos, com essa reabertura proposta pelo governo do Estado, desde a semana passada, então, a perspectiva é de avaliação dos próximos 15 dias. Início de julho, se o número de casos continuar diminuindo, não havendo nenhum tipo de retomada do crescimento dessa onda, a proposta é fechar o pavilhão Amaury de Medeiros. Isso se os leitos do Antônio Figueira, da DIP e principalmente do CEON, que é o pavilhão com maior número de leitos para a Covid, 60 leitos, se esses pavilhões comportarem realmente essa diminuição de 24 leitos do Amaury de Medeiros. Sendo que, essa semana que for fechado o Amaury de Medeiros, ele vai precisar continuar fechado até para se observar realmente essa tendência de queda do número de casos. Porque se houver um aumento no número de casos, ele vai ser reaberto. Quanto aos profissionais atuando nesse pavilhão e nos demais, à medida que o fechamento for feito progressivamente, eles vão ser distribuídos para os outros pavilhões, até porque vai começar um processo de reabertura também no ambulatório. E esse trabalho em conjunto entre os diversos profissionais, principalmente os profissionais médicos, vai fazer com que
aumentando o quantitativo nos pavilhões ainda em funcionamento, a carga de trabalho seja diminuída e o número de evoluções espaçadas. Então, com isso, tentando fazer um equilíbrio na carga horária de cada funcionário. Um segundo processo de fechamento seria o do Antônio Figueira. E a partir do momento que fecharmos o Antônio Figueira, a cirurgia vai iniciar a ocupação do Amaury de Medeiros. A terceira fase de fechamento vai ser o da DIP. E a partir do momento que fecharmos a DIP, a cirurgia vai continuar no Antônio Figueira, obviamente, no Amaury de Medeiros. O Antônio Figueira vai ser reocupado pela mastologia e a DIP vai passar ainda uma semana fechada sem internamento de paciente da infectologia geral. Só a partir do próximo passo é que vamos ocupar todos esses 3 pavilhões com suas respectivas clínicas, ficando os pacientes de Covid apenas no CEON, primeiro e segundo andar. Vão somar aí 60 leitos. E a partir desse momento, quando o número de casos cair e a ocupação dos 60 leitos ficar apenas em metade desses leitos, abaixo de 30 leitos, é que vamos liberar o CEON e esses pacientes serão transferidos para o térreo do POM. E, a partir daí, vamos ficar observando o comportamento da curva do Covid. É bom lembrar o seguinte, que à medida que os pavilhões forem fechados, os médicos que estão fazendo a evolução do Covid vão ser distribuídos até que todos fiquem realmente no CEON, com 60 leitos, e com o número de profissionais, vamos conseguir montar uma escala que vai ficar bem distanciada do dia de evolução que uma pessoa vai fazer para o próximo dia. E com isso, cada um também vai poder retornar às suas atividades nas suas respectivas clínicas. Depois que isso acontecer, obviamente, temos que fazer uma avaliação junto com a Secretaria de Saúde do dinamicismo dessa epidemia. Se por acaso esse número de casos forem aumentando gradativamente, o caminho inverso de reabertura vai ter que ser feito. Então, todos têm que estar cientes de que esse caminho pode ser um caminho de mão dupla. Podemos evoluir com esse fechamento, mas podemos também retroceder com essa reabertura. Então, nada disso pode ser fechado como uma situação definitiva. Volto a lembrar que não sabemos como é que essa epidemia vai evoluir nos próximos dias, nas próximas semanas e principalmente nos próximos meses. O que estamos aguardando é que isso seja realmente tenha uma evolução satisfatória e que não seja necessário a retomada desses outros pavilhões e até mesmo do pavilhão do CEON, que será o último a ser fechado, para novos casos de Covid que porventura venham a acontecer. Passa agora para a Isabel. Bom dia a todas e todos. Na verdade, o que a gente começa aqui é uma história de retomada, né? Ressaltando que a gente acredita que o papel do OCNI em todo esse momento foi um papel muito importante para o Estado. A gente quer agradecer a todos, porque foi uma adesão, né, necessária, né, até de uma certa forma solicitada, mas que ao longo do tempo essa adesão foi sendo crescente e as pessoas foram entendendo o papel que a gente tinha. Eu quero tranquilizar todo mundo, porque, dizendo mais uma vez e fortalecendo mais uma vez o que foi dito por Demetrios e por Silene, que esse retorno gradativo, né, sobretudo o retorno gradativo das enfermarias e ambulatório, vai ser extremamente discutido com vocês, do mesmo jeito que a gente discutiu os fechamentos de algumas unidades para que a gente pudesse abrir, né? A gente tem consciência do papel importante que a gente fez,
A tranquilidade de dizer que a gente colaborou muito com a sociedade, né, que foi um momento em que o Hospital Oswaldo Cruz mostrou todo o seu potencial e que esse retorno vai ser um retorno extremamente cuidadoso. Inclusive, a cada fechamento, né, como foi dito por Demetrios, cumprido o prazo de espera, a gente vai estar reorganizando o pavilhão, fazendo algumas melhorias que sejam necessárias serem feitas, limpeza do pavilhão, tudo que é necessário para que a gente possa retomar dentro de uma normalidade, dessa nova normalidade, né, desse novo normal que a gente vai ter. Muitas coisas também vão ser definidas do ponto de vista dos cuidados que a gente vai ter, das necessidades de exames, dos pacientes que vão submeter às cirurgias, e tudo isso vai ser discutido à medida em que cada grupo for retornando, né? Então, a gente quer agradecer. Essa live, ela era pequenininha mesmo, né? Ela tinha esse sentido da gente começar a dar esse pontapé e começar então, criar um canal, né, como a gente está criando agora aqui, aberto com vocês, para que a gente possa, de fato, discutir toda essa estratégia. Quer encerrar? Não. Então, na verdade, como Isabel disse, o propósito era fazer uma coisa bem enxuta, esse primeiro encontro com todo mundo, para a gente alinhar só alguns pensamentos, tranquilizar os nossos profissionais de que nós estamos com o pensamento nesse planejamento de retomada. E, como a gente comentou, a partir da próxima semana a gente vai entrar em contato com os médicos de cada grupo. A gente vai começar pelo grupo de cirurgia, que precisa amadurecer todos os processos de retomada de algumas cirurgias, lembrando que nesse primeiro momento as cirurgias que vão ser retomadas serão as cirurgias oncológicas e as cirurgias de transplante e, eventualmente, algumas cirurgias que o comitê que vai ser formado entender que são de extrema necessidade para o paciente nesse momento. Então, todo esse cuidado a gente precisa ter e, basicamente, era isso que a gente ia conversar. Pronto. Lembrando, Demetrios lembrou aqui para a gente, junto com Isabel, de que nesse processo de reestruturação, provavelmente as últimas unidades que deverão ser fechadas serão as unidades de terapia intensiva. Então, provavelmente, o Júlio de Melo vai ser o último pavilhão a ser reintegue, né, a sua clínica de origem. Mas a gente está tendo toda essa visão de que a gente precisa recolocar dentro dos pavilhões que forem sendo abertos algumas clínicas, e todo esse processo em etapas ele vai ser bem discutido com todo mundo. Só para deixar bem claro de que as unidades de terapia intensiva serão as últimas a serem desativadas dentro desse processo de reestruturação dessa convivência do que é Covid e não Covid dentro do Hospital Oswaldo Cruz. Acho que é isso, né? Então, a gente encerra por aqui hoje, a gente encerra essa primeira comunicação. Agradecemos a participação de quem está do outro lado assistindo. Espero que vocês também possam divulgar as informações que a gente prestou aqui hoje. E na próxima semana a gente retomamos com os grupos, como a gente comentou. Obrigada, gente, e um bom dia para todos.